Olá pessoal, neste vídeo trataremos sobre a subtração de números inteiros. Iremos utilizar dois métodos, um método através da relação de operação inversa entre adição e subtração e um outro método com um dispositivo prático. Continue aí e adicione mais este tema ao seu currículo de matemática. Este é o canal Quero Matemática e eu sou o professor Juliano César. Vamos aos primeiros exemplos de subtração de números inteiros? Então, pessoal, olha só o nosso primeiro exemplo aqui. Quando uma medida de temperatura passou de mais 3 graus Celsius, ok? Para menos 4 graus Celsius, qual foi a variação? Tá certo? Olha só, ele já te deu as duas temperaturas. Você estava em mais 3 graus Celsius e a temperatura caiu para menos 4. Você já tem a temperatura inicial e a temperatura final. A questão quer saber qual é a variação, ou seja, quanto que aumentou ou quanto que diminuiu no total. Se eu quero saber qual é a variação, eu vou pegar o valor final. Qual foi o valor final? Menos 4 graus Celsius. Menos 4 graus Celsius. E subtrair o valor inicial, que foi mais 3 graus Celsius. Percebeu? Então, o que nós temos aqui? Nós temos uma subtração entre um número negativo, que é o menos 4, e um número positivo, que é o mais 3. Para fazer esse cálculo, nós vamos utilizar dois métodos. Um primeiro método, que é a relação que existe de operação inversa entre adição e subtração. E o segundo método é um dispositivo prático para facilitar e agilizar os nossos cálculos. O primeiro método funciona da seguinte forma, só recordando aí, né? Quanto que é 10 menos 3? Nós sabemos que é 7, não é mesmo? Essa relação de operação inversa diz o seguinte, 10 menos 3 é igual a 7, se o 7 mais o 3 for igual ao 10. E 7 mais 3 é igual a 10? Com certeza, né? Ou seja, 10 menos 3 é igual a 7, então 7 mais 3 vai ter que ser igual a 10. Tá certo? Essa é a relação fundamental de operação inversa entre adição e subtração. Só mais um exemplo. Se nós temos, por exemplo, 25 menos 10. Quanto é que é 25 menos 10? 15. Bom, isso aí será verdadeiro se 15 mais 10 for igual a 25. E, de fato, né, 15 mais 10 é 25. Então, olha só, pessoal. Menos 4, menos mais 3. Vou colocar aqui, ó, será igual a interrogue. A gente não sabe que valor é esse. Pela relação fundamental de operação inversa entre a adição e a subtração, menos 4 menos mais 3 será igual a interrogue. Se interrogue, né? Se interrogue mais 3 for igual a menos 4. Não é mesmo? Esse número aqui, ó, mais este mais 3 vai ter que ser igual ao menos 4. Aí fica a questão, qual é o número que somado com mais 3 será igual a menos 4? Este número será o menos 7. Certo? Porque menos 7 mais 3 igual a menos 4. Será que é mesmo? Vamos resolver essa adição de números aqui, né? Nós temos aqui uma adição entre um número negativo e um número positivo. Pessoal, tem um vídeo aqui no canal que trata só da adição entre números inteiros, tá certo? Se você perdeu aquela aula, é de fundamental importância que você vai lá assistir para poder compreender melhor o que nós estamos fazendo na subtração. Tá certo? Vou deixar o card aqui na descrição para que vocês possam assistir essa aula lá. Mas voltando aí na tela, menos 7 mais 3, primeira coisa a fazer aqui, tirar o módulo desses números, né? O módulo de menos 7 e o módulo de mais 3. Agora que extraiu o módulo, você vai conservar o sinal daquele número que tem maior módulo. Então, 7 é maior do que 3, conserva o sinal de menos 7. No caso aqui, o sinal negativo. E subtrai o módulo do maior pelo módulo menor, ou seja, 7 menos 3.
E 7 menos 3, 4. Então, conserva o sinal de menos. Então, vai ficar menos 4. Tá certo? Ou seja, isso aqui, pessoal, foi para tratar da adição entre dois números de sinais opostos, tá certo? Qual é a conclusão? Que menos 4 menos mais 3 vai ser igual a menos 7. Justificando, pois, certo? Menos 7 mais 3 foi igual a menos 4. Agora, olha esta outra situação aqui, ó. Para sair do 10º andar, aqui nós temos um painel. Esse painel aqui, gente, é um painel de elevador de um prédio, tá certo? Então, para sair do 10º andar, então, o 10º andar está acima do térreo, né? A gente considera como um número positivo. E chegar ao segundo subsolo, segundo subsolo aí está abaixo do térreo, nós consideramos como um número negativo. Qual será o deslocamento do elevador? Ou seja, aqui a questão novamente já está te dando um referencial inicial e um referencial final. Você saiu do 10º andar, positivo, para o segundo andar de subsolo, no caso aí negativo. Então, que deslocamento que foi esse? Para saber o deslocamento, você precisa fazer a subtração do deslocamento final menos o deslocamento inicial. O deslocamento final foi menos 2, certo? Menos o deslocamento inicial, que foi mais 10. Olha só, pessoal. Essa imagem aqui ilustra melhor o que eu estou querendo dizer para vocês, ó. Aqui, essa linha vermelha, nesta linha vermelha, você pode considerar como sendo o zero, ou seja, o térreo, né? Então, os andares na parte superior do prédio, você considera como valores positivos. E os andares na parte inferior do prédio, ou seja, aqui abaixo do nível da rua, por exemplo, você considera como sendo valor negativo. Ou seja, você estava no 10º andar, então valor positivo, mais 10, e fez um deslocamento até o segundo andar do subsolo, então valor negativo. Então, se você quer saber qual foi o deslocamento total aqui, você tem que fazer aquela continha lá, né? Deslocamento final, que foi menos 2, menos o deslocamento inicial, que foi mais 10. Então, pessoal, eu reproduzi aqui, né, a expressão para a gente fazer o cálculo através desse método aí da operação inversa, da subtração em relação à adição. Logo mais um pouco à frente no vídeo, pessoal, não saia daí, eu vou passar o dispositivo prático, tá? O dispositivo prático, ele é mais rápido, mais ágil e facilita. Mas é bom você ter um entendimento desse dispositivo aqui, que aí você tem uma compreensão mais ampla do que você está fazendo, ok? Bom, menos 2 menos mais 10 vai ser igual a interrogue. Por enquanto eu não sei, não é mesmo? Então, menos 2 menos mais 10 será igual a interrogue se interrogue, não é mesmo? Olha só, interrogue mais o valor mais 10 for igual a menos 2. Ok? Ó, interrogue mais 10 tem que ser igual a menos 2. Aí fica a pergunta, qual é o valor que somado com mais 10 vai dar o resultado menos 2? No caso aí, o valor de interrogue só pode ser menos 12. Que então, menos 12 mais 10 tem que dar o valor menos 2. Será que menos 12 mais 10 dá menos 2? Vamos resolver essa adição aqui. Primeira coisa a fazer, extrair o módulo, né? Módulo de menos 12 e o módulo de mais 10. Módulo de menos 12 igual a 12 e o módulo de mais 10 igual a 10. Tá certo? Então, como nessa adição aqui são sinais diferentes, você tem que conservar o sinal daquele número que tem maior módulo. No caso aqui, 12 maior do que 10, você vai conservar o sinal de menos 12, que é menos, e subtrai o módulo maior pelo módulo menor. Então, vai ficar 12 menos 10. O resultado final, 12 menos 10, 2. De fato, interrogue só pode ser
menos 12. Então, qual é a conclusão aqui, ó? Que menos 12 menos mais 10 igual a menos 12, certo? Pois, utilizando a relação fundamental aí, né? Pois menos 12 mais 10 igual a menos 2. Está aprendendo o tema de hoje? Então não perca tempo e inscreva-se para continuar o caminho de sucesso na ciência matemática. Dá um gostei e compartilhe o vídeo para que outras pessoas também tenham acesso ao melhor conteúdo. E ative o sininho para obter em primeira mão as novas aulas lançadas semanalmente. Agora, pessoal, o dispositivo prático, ele atende a esse critério aqui na tela, ó. Subtrair um número é o mesmo que adicionar o oposto ou o simétrico desse número. Tá certo? Pessoal, olha só, o oposto de um número, né, novamente falando, está aqui o card na descrição para vocês verem os conceitos iniciais de números inteiros. Então, observe que o enunciado está falando aí que subtrair é o mesmo que adicionar. Esta relação fundamental entre a adição e subtração sendo uma operação inversa da outra, é preciso compreender bem para entender esse tipo de cálculo aí. Vamos ver como é que isso funciona. Olha só, mais 8 menos 4, ok? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar a primeira parcela, não muda, mais 8, ok? E vamos transformar esta subtração numa adição, tá certo? E para compensar essa mudança, nós vamos pegar a segunda parcela, que é menos 4, e vamos pegar o oposto de menos 4. O oposto de menos 4 é mais 4. Quando você faz isso, nós passamos a ter agora uma adição. E aí você resolve essa adição pelos métodos já conhecidos. Aqui nós temos uma adição de dois números com o mesmo sinal. Você conserva o sinal trabalhado, no caso aqui o sinal positivo, e soma o módulo dos números. Módulo de 8 mais módulo de mais 4. Então, vai ficar 8 mais 4, 12. Ou seja, mais 8 menos 4 é igual a mais 12. Bem tranquilinho, né? Agora, olha esse outro exemplo aqui, ó. Nós temos aí menos 12 menos mais 7. O que nós vamos fazer? Nós vamos transformar essa subtração numa adição. Nós iremos somar a primeira parcela com o oposto da segunda parcela. A primeira parcela, menos 12, está aqui. Essa subtração vai virar uma adição, tá certo? E o segundo número, ou seja, a segunda parcela, você vai colocar o oposto do número. O oposto de mais 7 é menos 7. Aí resultou numa adição de dois números de mesmo sinal. Quando é o mesmo sinal, você conserva o sinal trabalhado, no caso aí o sinal de menos, e soma o módulo desses números, ou seja, 12 mais 7. Resultado final vai ficar menos 12 mais 7, 19. Conclusão, menos 12 menos mais 7 igual a menos 19. Bem facinho, né? Bom, neste último exemplo aqui, nós temos mais 10 menos mais 20. Então, como é que nós vamos fazer? Nós vamos pegar a primeira parcela, mais 10. Essa subtração vai virar uma adição. E para compensar, nós vamos pegar o oposto da segunda parcela. O oposto de mais 20 aqui vai ser menos 20. Olha só, pessoal. A subtração virou uma adição. Quando chega nessa parte aqui, é necessário você saber como que se procede a adição de números inteiros. A adição de números inteiros você pode dividir em dois grupos principais, que é a adição entre dois números de mesmo sinal e a adição entre dois números de sinais diferentes, ok? Novamente, se você tem dúvida aí quanto fazer essa adição, vou deixar o card aqui para você assistir uma aula só sobre a adição de números inteiros, ok? Continuando aí na tela, nós temos mais 10 mais menos 20. Quando você quer somar dois números de sinais diferentes, você conserva o sinal do número que tem maior módulo,
Quem vai ter o maior módulo aqui vai ser o menos 20, então conserva o sinal de menos e faz a subtração do módulo maior menos o módulo menor. Então, vai ficar 20 menos 10. Conserva o sinal de menos, 20 menos 10 vai dar 10. Então, conclusão, mais 10 menos mais 20 igual a menos 10. Então, pessoal, observa o seguinte, para quem já teve algum estudo de números positivos e negativos nessa questão de adição e subtração, provavelmente já viu na aula o professor explicar da seguinte forma, ó. Vou repetir novamente a mesma conta aqui, e aí fica o seguinte, mais 10 menos mais 20. Aí você pega aqui o 10, né, e faz o jogo de sinal, menos com mais, menos. Então 10 menos 20, menos 10. Pode fazer dessa forma? Sim, pode. Mas eu fiz uma explicação aqui um pouco mais ampla, né, para que vocês tenham uma compreensão maior do que está sendo feito. Até mesmo para entender melhor como é que faz essa questão aqui do jogo de sinal, né? Menos com mais, menos. Tudo bem? Você adquiriu mais este conhecimento, subtração de números inteiros. Se ficou alguma dúvida, coloca aqui nos comentários. Obrigado pela companhia, inscreva-se no canal e assista a um desses vídeos recomendados. Tchau!